Vamos contigo. Subiram para o barco e naquela noite não pescaram nada. Feche os seus olhos. Deus, no nome de Jesus, Pai, sobre esta palavra nós vamos caminhar, Paizinho querido. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Nos faz entender a Tua vontade para nós essa noite neste lugar, Jesus. Paizinho Santo e amado, é a Tua voz que nós queremos. É por Ti que nós viemos aqui, Jesus. E a Tua voz é a única voz que nos interessa nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus lindos, há uma palavra sobre nós aqui essa noite e nós vamos caminhar baseado nesse texto, que provavelmente você já deve ter lido alguma vez, ou já deve ter ouvido alguém falar sobre isso para você, outra vez em algum culto que você participou. Eu sei que aqui hoje, eu não estou falando só para pessoas que talvez são evangélicas, até porque não tem motivos de nós nos reunirmos se não for para alcançarmos ainda mais pessoas. E Deus tem me feito entender isso, nós somos chamados para alcançar mais pessoas. Que bom que você veio. Então, se você nunca ouviu, vai ser uma oportunidade nova para você de descobrir alguma coisa a mais dentro dessa realidade do texto que nós acabamos de ler. Veja, eu parto de uma premissa, de uma ideia de que quando nós vemos Deus fazendo alguma coisa na vida de alguém extraordinária, aquilo não é o começo de Deus. Aquilo nada mais é do que um reflexo de algo que já foi gerado e que vem sendo gerado há muito tempo. É basicamente quando você vê Deus honrando alguém, abençoando alguém, e você imaginar que aquilo começou naquele minuto. Eu sei porque já vivi muito isso, já ouvi muito isso, já vi também na vida de muitas pessoas isso acontecer. Pessoas que estão vivendo os planos de Deus, mas que ninguém viu que antes de um plano de Deus se tornar a realidade, existe uma palavra, existe um processo, e só depois vira realidade. Um prédio não nasce do dia para a noite. Uma grande construção não nasce do dia para a noite. Até porque não se começa construindo, se começa projetando. E sabe, essa ideia é uma das coisas difíceis que nós temos, porque nos parece que a vida é simples e é fácil, porque a gente sempre se espelha em quem já aconteceu, ou quem está acontecendo, mas nós nunca nos inspiramos em quem está vivendo a pior fase da vida, e que talvez aquela fase seja exatamente o processo que vai levar ela para o tempo que Deus projetou. Ninguém se inspira no José preso. Todo mundo se inspira no José governador. Aleluia. Ninguém se inspira no Jesus dos 12 aos 30 anos. Todo mundo se inspira em Jesus a partir dos 30 anos dele. Ninguém se inspira em Moisés quando ele era gago e não servia basicamente para ninguém. Todo mundo se inspira em Moisés quando ele completa o êxodo, ou quando ele começa o êxodo. Ninguém se inspira em Josué e Caleb enquanto eles estão sobre a guarda de Moisés. Nós só nos inspiramos neles quando eles assumem a fronte. Ou seja, nós só olhamos para quem acontece, nós não olhamos para quem está no processo. E aprender o processo é importante para que um dia a nossa realidade também seja completa em Jesus. E sabe, quando eu olho para essa palavra, eu tenho motivos de sobra para me apaixonar ainda mais por Jesus, para ver que Jesus não escolhe pessoas perfeitas, e que na verdade, o amor de Jesus e a graça dele, conforme diz a sua própria palavra, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não existem heróis, não existem super-heróis. E o que eu estou percebendo que a minha geração está acontecendo é que nós não estamos mais vendendo para as pessoas uma imagem de herói nossa.
Não sei se você percebe, mas parece que há uma geração de pastores, eu não estou falando de idade, mas de pastores acessíveis, que não se investiram de uma veste diferente, eu não estou falando de roupa, estou falando de vestidura, para mostrar superioridade, e isso acabou prejudicando durante muito tempo, porque isso não aconteceu só com a gente, isso aconteceu com você também. Teve pessoas que começaram a servir a Jesus e de repente mudaram a forma de tratar as pessoas, porque começaram a se sentir melhores e superiores às demais, e de repente isso afastou as realidades, e parece que servir a Jesus é ser perfeito. E na verdade, nós só servimos a Jesus porque somos imperfeitos. Porque se fôssemos perfeitos, não precisaríamos da perfeição. Mas como nós somos imperfeitos, é por isso que a perfeição é necessária. E por isso que nós não vivemos sem Jesus. E por isso que a glória sempre é dele. Porque se fôssemos perfeitos, não precisaríamos sermos aperfeiçoados por ele. Nós não precisaríamos de processos. Pastores nasceriam pastores, pregadores nasceriam pregadores, advogados nasceriam advogados, médicos nasceriam médicos, mas não, para ser qualquer coisa, nós precisamos respeitar um processo. Ninguém vira médico sem entrar numa faculdade e ficar no mínimo 6 anos estudando. Ninguém vira advogado sem ficar no mínimo 5 anos numa faculdade. Ninguém vira ninguém se não passar pelo processo que a vida exige. E sendo mais específico, nos processos que Deus estabelece. Olha, eu acabei de ler um homem que para mim é maravilhoso e controverso, Pedro. Eu sou um dos pregadores que dividem os sentimentos com relação a Pedro. A Bíblia só nos dá direito de adorar um homem, Jesus. Jesus é o único que pode ser adorado da Bíblia. Moisés não pode ser adorado. Paulo não pode ser adorado. Então, porque não pode ser adorado e porque é homem como nós, tem os seus defeitos e as suas qualidades. Então, quando a gente olha para a palavra, e quando eu vejo um Pedro, por exemplo, eu tenho esse misto de sentimentos por motivos que você vai entender. Primeiro, porque eu sou o Pedro na vida real. Eu sou sanguíneo. Eu sou assim, eu não consigo esconder o sentimento. E às vezes isso não é muito bom pra gente. Eu sou testado constantemente dentro da minha personalidade. Uma coisa é personalidade, outra coisa é caráter. Tem gente que pensa que Jesus muda o caráter, a personalidade. Não, Jesus muda o caráter. A personalidade você nasceu com ela e vai morrer com ela. Você nasceu sanguíneo, bebê? Você vai morrer sanguíneo. Agora o caráter é o filtro. O caráter é o que te coloca o limite. Por isso que a gente diz que o caráter é de Jesus. Ou seja, você quer explodir, mas o caráter diz, shh, baixa a bola. E como eu estou falando de aeroporto, irmão, hoje no Brasil é difícil o lugar que a gente vai que não tenha pelo menos uma pessoa em um ambiente que olhe e diz assim, eu acho que eu já ouvi esse rostinho em algum lugar. E isso é uma dificuldade imensa para a gente, porque a gente não tem uma liberdade de pecar publicamente. Ele não pode explodir. Eu não posso brigar com os outros. E o que o sanguíneo mais gosta de fazer? Brigar. A gente tem um senso de justiça própria aprimorado. Irmão, e o aeroporto é o lugar para que a justiça própria aconteça. Hoje eu estava com o Marco, que trabalha comigo. O Marco já trabalha comigo há muito tempo, então ele já me conhece na fisionomia. Além de tudo, é meu primo, então ele já me conhece. Hoje a gente estava na fila assim. Irmão, é uma coisa incontrolável. Só Jesus pode ter misericórdia. Ainda bem que a Bíblia diz que não nos sobrevém tentação a qual o Senhor não produz o escape. Só que isso é complicado, irmão. Às vezes de ver o escape. Eu estou aqui na fila, eu e o Marco. E a moça falou assim, o que você quer comer? Falou pro Marco. O Marco falou que era um sanduíche e um suco. E você? Eu falei, eu quero só uma coxinha só. Ela falou, você quer água? Começou a ser engraçado ainda. Como? Vai piorar. Eu falei, não quero água. Aí a moça chamou outra mulher que estava passando atrás. Falou assim, você pode cancelar a água que o moço pediu e cancelou? Não. Não tem porque eu resolver isso, não vai mudar minha vida. O que muda? Eu falo assim, eu não pedi água para a senhora não, tá? Não muda nada, mas dentro de mim está assim, ó. Vai mentir de mim para mim na minha frente?
Ah, irmão, aí eu tô aqui. E o Marcos sabia que eu ia falar alguma coisa. Eu falei assim, moça, mas por isso que é bom a gente pensar, administrar. Eu falei assim, minha linda, só uma pergunta. A água que você cancelou era minha? Aí ela falou, não, era de outro moço que pediu e desistiu e ficou na ordem seguinte, que era a sua. Eu falei, tá bom. Dela, mas por que o senhor está perguntando? Eu falei, nada não. Irmão, esse é o problema. Às vezes a gente pode também explodir e ser injusto. Quer ver outra coisa que aconteceu comigo esses dias? Eu estou na fila e a gente, como viaja, sempre tem o cartão de fidelidade das companhias, tudo. Então a gente já vai naquela fila, aquela fila que vai rápido. E eu estou aqui na fila que vai rápido para fazer o check-in. Aí o rapaz que estava atendendo chamava de cá, de lá, e não chamava eu estou aqui já. Irmão, isso demorou 15 minutos. Quando eu fui explodir, ele disse, pastor Dave vem. Eu falei, oi amado. Ele falou assim, como eu sei que o senhor é um homem de Deus, eu lhe deixei esperando. Falei, irmão, em 5 minutos ele ia conhecer um homem de Deus que ele nunca viu na vida. Mas deixa eu te dizer, isso sou eu. Agora, como é que pode Jesus olhar para mim e escolher? Bom, eu não consigo encontrar essa resposta no espelho. Mas quando eu olho para Pedro, eu consigo entender que quando Jesus escolhe alguém, ele já está vendo algo que a gente não consegue enxergar. Enquanto eu estou olhando só os meus defeitos, Jesus está olhando aquilo que ele pode aperfeiçoar naquilo que eu não consigo fazer. E é exatamente aí que o nome dele é glorificado. Ele escolheu o Pedro. Irmão, Pedro é uma vida louca dos discípulos. E a Bíblia vai dizer que o Pedro recebeu um treinamento extraordinário dele. Foi encontrado na beira do mar, de uma pesca fracassada. E a Bíblia diz que Jesus deu a oportunidade de Pedro viver o milagre. Eu vou resumir, porque eu só tenho 3 horas de mensagem. Aleluia. Meu Deus, estou brincando, irmãos que estão lá fora, que já tem segunda sessão, escuta. Mas olha, só para você entender o aparato aqui. Pedro, no texto que nós lemos, está voltando a pescar. Mas esse não é o começo da história. Esse é o final, a princípio da história de Pedro. Pedro foi encontrado por Jesus na primeira vez, lavando as suas redes na praia, vindo de uma pesca fracassada. Jesus usou a embarcação do Pedro para pregar a palavra. Aleluia. Pedro teve o privilégio de ouvir Jesus pregando dentro do seu barco. E eu acho que na vida de um ser humano não tem nada mais transformador do que ouvir a palavra da palavra. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Na vida de um ser humano não tem nada mais transformador do que ouvir a palavra da palavra. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se não der para entender, eu vou traduzir na linguagem da NVI. No princípio a palavra era Deus, estava com Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Era a palavra pregando a palavra. Oh, aleluia! Ei! Pedro viveu isso. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus olha para Pedro e diz, ô Pedro, você pescou alguma coisa? Você já imaginou Pedro olhar para a rede vazia, olhar para Jesus como se fosse... Olha a rede. Aqui, está lavadinha, não tem nada não. Pedro, sempre tem que lembrar que Pedro tem um vulcão dentro dele. Então é a treta carregando. Então ele olha para Jesus, não esquei nada não, ué. Eu meti um ai aí no meio já, né? Só cheguei aqui e já meti um ai na mensagem. Eita, Jesus, me liberta. Mas olha, a Bíblia vai dizer que Jesus olha para Pedro e diz, ô Pedro, então volta a pescar, joga a rede para o lado direito. A pergunta é, a rede estava lavada? Estava. Já estava tudo preparado para ir embora? Estava. Mas Jesus mandou ele voltar a pescar. Agora olha Pedro. Pedro disse para Jesus, sobre a tua palavra eu lançarei a rede.
Aleluia, né, irmão? Porque não foi você que ouviu uma parada dessa. Pedro está dizendo mais ou menos isso aqui para Jesus: se der errado, a culpa é você. Porque eu sou pescador e passei a noite inteira pescando. Se der errado, a culpa é sua, é sobre a tua palavra, sobre a minha experiência eu já fiz. Pedro estava prestes a descobrir uma coisa extraordinária na vida do homem: que experiência perto da palavra não vale, que técnica perto da palavra não vale, que saber pescar perto da palavra não vale, que o que vale na vida do homem é a palavra. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, volta a pescar. Pedro voltou a pescar, jogou a rede para o lado direito, fez aqui, peixe. E a Bíblia diz que a rede se rompia, não rompeu, se rompia. Vieram outras embarcações ajudar Pedro para puxar a rede, e todos vinham puxando com os barcos, indo a pique, até que chegaram na praia, com uma rede cheia de peixes. Jesus olhou para Pedro e disse: ô Pedro, tu és um pescador de peixes, mas eu vou te transformar num pescador de almas. Aleluia. Eu posso repetir para você, por gentileza, porque essa é a primeira fase somente. Eu vou te transformar num pescador de almas. Olha, palavra, realidade. Há uma diferença, há uma distância, há um processo a ser realizado. E sabe, é exatamente aqui que a vida de alguém começa, quando a palavra faz sentido. E veja, não precisa fazer sentido para você, basta você saber que fez sentido para ele, e pronto. Você recebeu a palavra e é você agarrar-se na palavra. E Pedro faz isso. Pedro toma uma decisão. Ah, é? Então eu não quero mais peixe, eu não quero mais nada. Pedro soltou rede, soltou peixe para ir atrás de Jesus, para ir atrás da palavra. Só deixa eu te dizer uma coisa, apenas um pensamento. Já parou para pensar que Pedro deixou uma rede abarrotada de peixe na praia? Você já imaginou a treta que deu na beira da praia por conta dos peixes que estavam na rede? Então deixa eu te dizer uma coisa, meu lindo. Obviamente deu treta, obviamente deu briga, obviamente era nego dando com um peixe na cara do outro, dizendo é meu. E a vida é mais ou menos isso. Enquanto tem gente brigando pelo que apodrece na praia, tem gente correndo atrás da palavra. Aleluia. Eu vou dizer para você, enquanto tem gente correndo, lutando, batalhando pelo que estraga, apodrece, se esvai, tem gente crendo na palavra, indo atrás da palavra e vivendo o processo. Veja, Pedro entrou de cabeça. Pedro entrou de cabeça, irmão, porque ele ouviu uma palavra. E a palavra foi acompanhada de sinais. Os peixes vieram, mas mais importante que o peixe, Pedro sabia que era a palavra. Pedro começou a seguir a palavra. O problema é o seguinte: é Pedro, a imperfeição, caminhando com a perfeição. Obviamente vai dar muita treta. E aqui, irmão, eu me animo, porque eu fico vendo de hoje, Jesus, é por isso que o Senhor não desiste. É por isso que o Senhor não desiste da gente. Pedro era para ser demitido por justa causa nas primeiras semanas de trabalho com Jesus, irmão. Jesus podia ter dito para Pedro nas primeiras semanas: ô Pedro, eu estava brincando com você, Pedro. Não vai ser pescador de alma nada, Pedro. Você vai ser pescador de peixe. Eu vou te dar uma dica: você nunca mais vir atrás de mim. Joga sempre do lado direito, que sempre vai ter peixe, Pedro. Mas vaza, some. Porque a gente é assim. A gente desiste dos nossos projetos. Jesus não desiste dos projetos dele. Oh, que essa é forte, eu vou marcar para escrever depois na internet. Que coisa. Eu mando para minha esposa, ela só faz assim, amém. Irmão, é verdade. Jesus não desiste, nós desistimos. Ô irmão, vem cá. Você, corre. Vou mostrar uma parada para quem não entendeu isso aqui. Pega no meu braço aqui assim, ó. Aqui, ó. Como eu estou mais alto, eu vou ser Deus agora. Pode ser?
Então, solta a minha mão. Você entendeu o que aconteceu, bebê? Não, segura. Solta a minha mão. Você entendeu? Você pode me soltar. Você pode abandonar o projeto, mas você é o meu projeto e eu não solto você. Obrigado. Essa é a diferença. A gente abandona, ele não abandona. Então, quando eu olho para essa palavra, eu vou obviamente resumir, porque eu poderia entrar nas tretas de Pedro, a gente ia ficar horas aqui falando. Toda treta que deu nos evangelhos, Pedro está no meio. Se você ler os 4 evangelhos, você vai perceber que eu estou falando a verdade. Todas as vezes que deu uma briga, Pedro está junto. Ou está no meio da briga, ou está falando da briga, ou está apanhando na briga. Alguma coisa está acontecendo. O Pedro é o que deu a facada no jardim. O Pedro foi o que chamou a atenção de Jesus na frente de todo mundo. Lembra de Jesus sendo tocado pela mulher dos fluxos de sangue? A Bíblia diz que a multidão tocava ele. E Jesus diz, alguém me tocou. O Pedro ficou irritado. Pedro falou a Jesus, como assim alguém tocou? A multidão te aperta. Eu tinha entendido para Pedro, Pedro, cala a boca. A tua visão é carnal, Pedro. Mas Jesus estava treinando Pedro. Era o processo de Pedro, aleluia. Era o processo de Pedro. Podia ser chato para Jesus, mas para Pedro estava mudando a vida dele e ele não estava percebendo. Agora, a loucura maior que se aperfeiçoa no Pedro é porque Pedro é um projeto, mas que Jesus já enxerga ele pronto. Quer ver? Lembra de Jeremias capítulo 33, quando Jeremias é levado à casa do oleiro? Lembra? O oleiro já chama o vaso quando ele ainda é barro sendo moldado nas rodas. Porque o oleiro é o único que olha para o barro e consegue enxergar aquilo que ninguém enxerga. Enquanto todo mundo olha e diz é barro, o oleiro olha e diz é vaso. Jesus é a mesma coisa. Jesus é o único que olha para nós e enxerga aquilo que somente Ele consegue enxergar. É as improbabilidades de Jesus. Eu não sei se você conhece alguém improvável, ou se você talvez seja esse improvável. Sabe, que ninguém acredita, mas que Jesus investiu. Que todo mundo olhou durante muito tempo e diz, olha, não vai dar nada, e de repente alguma coisa aconteceu. Que todo mundo dizia morrer, e de repente ressuscitou, e de repente viveu algo novo. Ou seja, é Jesus olhando para nós e dizendo, eu enxergo o que ninguém consegue ver em vocês. Sabe, e quando eu olho para esse homem, Pedro, tomando decisões certas, tomando decisões erradas, e Jesus junto com ele no processo, eu me apaixono ainda mais por Jesus, de ver que sim, ele quando dá uma palavra, ele vai até o final para cumprir. O problema é que nós sempre temos a dificuldade de encarar o processo sem ter vontade de desistir no processo. Eu sempre digo, eu não comecei pregando em conferências. Eu não comecei pregando em lugares maiores, não. Eu comecei pregando para 40 pessoas. Eu comecei pregando junto com a minha esposa e voltando para casa com centavos no bolso. Nós não tínhamos nem para comer. Ninguém vê os inícios, todo mundo vê apenas quando se torna a realidade. Você só me conheceu agora que milhões de pessoas me conhecem, mas eu já existo desde 1990. Faz a conta não. A gente já começou aqui, ó. Sobe 3, desce 2, sobe 4. Irmão, vou te poupar 29 anos. Quando eu comecei com 19 anos de idade, eu estava dentro da faculdade de Direito, eu e a minha esposa, e era uma palavra, não era uma realidade. E é isso que as pessoas têm dificuldade de compreender, e na sua realidade tem muita probabilidade de tentar desistir. E veja, aconteceu com Pedro. Pedro, nos últimos minutos com o amado, Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, tu vai me negar. Antes que o galo cante, tu me negará
3 vezes. Ai, ai, ai. Imagina, o mesmo que ouviu de Jesus: eu vou te transformar em um pescador de almas. Ouviu dele: eu vou saber, vai acontecer. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Imagina Pedro querendo dizer que a palavra não vai acontecer, sabendo que a palavra, ela conhece. Só que imagina, é uma luta absurda de Pedro com ele mesmo. Até o momento que Jesus está na cruz, a Bíblia vai dizer, e Pedro está se aquentando no fogo. Chega algumas pessoas e uma mulher, a Bíblia não cita o gênero, apenas alguns estudiosos dizem, mais ou menos, fica meio perdido nesse emaranhado de traduções, que alguém olha e diz: tu era discípulo do homem que está na cruz. E a Bíblia diz que Pedro nega: não, eu não era. E a Bíblia diz que isso aconteceu 3 vezes, exatamente como Jesus havia predito. 3 vezes Pedro negou, e os ouvidos de Pedro ouviram o galo cantar. Agora, é basicamente o final para Pedro. Porque Pedro entende que com o deslize dele, a palavra deslizou também. Pedro entende que com a queda dele, a palavra caiu também. E a gente tem a impressão que quando a gente vacila os pés, a palavra muda, a palavra se esvai, a promessa desaparece. E essa é a nossa dificuldade, porque nós tentamos ser perfeitos quando Jesus não nos exige a perfeição. Ele nos exige consistência, Ele nos exige perseverança, Ele nos exige corrida, caminhada. A gente só não pode parar. Óbvio que o nosso desejo é ser constante, mas somos frágeis. A loucura é que quando a gente tenta dizer para nós que somos perfeitos, é por isso que a gente se frustra tanto. Quando a gente assume que não há perfeição, a gente é muito melhor do que se quisesse mostrar para todo mundo que a gente era perfeito. A gente começa a caminhar em graça, a gente começa a caminhar em santidade por graça, não por mérito. E aqui está a maior luta do Pedro, é porque Pedro negou. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus ressuscitou, irmão. Jesus ressuscitou no 3º dia, Ele ressuscitou. Pedro podia ter dito: mas Pedro não conseguiu sarar. Pedro não conseguiu se resolver. Jesus apareceu uma vez, apareceu 2 vezes, e entre o intervalo da 2ª para a 3ª vez que Jesus apareceu após a sua ressurreição, a Bíblia vai dizer que Pedro toma uma decisão. Pedro, porque acreditava provavelmente que aquela palavra havia sido destruída no dia que ele negou Jesus, Pedro toma uma decisão: se não tenho mais sobre mim aquela palavra, vou voltar a ser quem eu era antes da palavra. Aleluia. Eu quero só te dar uma informação, porque você conhece o final da história. Você não é fiel, mas Ele permanece fiel. Você pode vacilar os pés, Ele não vacila jamais. Ele não erra, Ele não muda, Ele permanece sendo quem Ele é. Então você para, Ele não para. Você desiste, Ele não desiste. Você abandona, Ele não abandona. Ele se estabelece. E a loucura é porque, por mais que o Evangelho é um convite, aqui vira uma perseguição. Porque Jesus aparece uma vez, aparece 2 vezes, e aí no meio da 2ª para a 3ª, Pedro diz: eu vou voltar a pescar. E volta a pescar. Eu vou ocultar de você nesse momento, para não se estender demais, para que você saiba que o dia que o Pedro voltou a pescar, quem estava junto com ele voltou também. Ou seja, quando você abandona, muita gente paga um alto preço, porque você também desistiu. Só que aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que Pedro voltou a pescar. Para voltar a pescar, Pedro tinha que investir, tinha que comprar rede nova, porque a rede que ele tinha ficado na praia. Ou seja, para dar errado a gente paga no bolso, para dar certo Jesus já pagou o preço na cruz. Essa é a diferença. Para dar errado é a gente que tem que ir atrás, para dar certo já foi pago o preço.
O modelo já está estabelecido. Agora, Pedro voltou a pescar, e agora eu fico imaginando a noite de Pedro jogando a rede para tudo quanto é lado, mas porque Pedro tinha uma memória que um dia jogou para o lado direito e deu certo. Você já imaginou que Pedro deve ter feito assim: gente, vamos tentar só no lado direito? Porque já deu certo uma vez. Aleluia. Lindos, esse é o nosso maior erro. A gente tentar uma técnica que só dá certo debaixo de uma palavra. É a gente tentar fazer algo que não é a nosso mérito, não é a nossa forma, é a palavra. Eu me lembro que quando eu comecei a gravar os vídeos começaram a explodir e a muita gente ver. Muita gente começou a dizer: ai, o segredo é o banquinho. As pessoas disseram: o segredo é o microfone, o segredo é o teclado no fundo, o segredo é a voz melosa. Irmão, eu nasci assim. O segredo é que ele é chorão. Irmão, o segredo é a palavra. Você pode tentar fazer o que você quiser, se não tiver a palavra não dá certo. Se Jesus tirar as mãos, pode ser a mesma voz, o mesmo banquinho, tudo igual. Se não tiver a palavra, não dá certo. Porque o segredo não é a técnica, o segredo é a palavra. O segredo não é a forma, o formato, o método, não, é a palavra. E agora Pedro tem a técnica, ele é um pescador, mas não tem a palavra. Só que aí que está, irmão, a noite inteira pescando, eu acho que é tempo suficiente para voltar atrás, não é? A gente não precisa às vezes disso, irmão, tem gente que precisa. Você já viu? Eu vou dar um exemplo aqui. Parada de emagrecer. Você sabia que tem gente que só vai emagrecer a hora que a veia do coração entupir? Você sabia que tem gente que só vai melhorar a alimentação a hora que o coração começar a parar de bater? Porque tem gente que precisa do sofrimento para ter uma convergência de caminho. Tem gente que só vai começar a moderar o sal na comida quando o exame dele, o médico dizer: você vai morrer. Aí ele fica assim: ai meu Deus do céu, eu tenho que tirar os... Irmão, você quer saber? Faz assim, ó. Uma coisa pra você, faz assim, ó. Tira uma foto de cima para baixo, baixo para cima, assim. Meu Deus, isso é você de verdade. Isso é o que os outros vêem na maioria das vezes. Sabe o que é? É que a gente tenta criar uma imagem da gente que não é nossa. E a gente acredita naquilo que a gente está mentindo para nós. Deixa eu te dizer, meu lindo, longe de Jesus é a mesma coisa. É você tentando contar uma história para você, dizendo que está dando tudo certo, quando na verdade você sabe que está dando tudo errado. Pergunta para todo mundo que está longe de Jesus, ele vai dizer: ai, eu estou muito bem. Mas dentro de casa, dentro do teu quarto, você sabe a realidade. E essa é a nossa dificuldade, reconhecer antes de um processo de dor, que a gente precisa ter uma convergência de atitudes. Agora, Pedro está a noite inteira pescando. Por que Pedro ficou a noite inteira? Porque Pedro precisava de recurso. Pedro sabia que precisava que desse certo. Porque não tinha mais a provisão que era Cristo. E se ele permanecesse em Cristo, teria a provisão de Cristo. Mas ele saiu, então agora a provisão é no braço dele. E ele está tentando, não acontece. Aí a Bíblia vai dizer que quando ele volta para a praia, Jesus está na praia esperando Pedro. Agora, se liga nessa parada, irmão, que isso aqui é violento agora. É que Jesus é mito, irmão. Jesus é... Porque Jesus podia ter dado um pau no Pedro, irmão. Já pensou? Quem é pai aqui? Quem é pai? Eu sou pai também. Eu sou pai de 2 já. 1,5. Nasce em dezembro inteirinho, bichinho. Mas olha, a gente que é pai, a gente gosta de jogar na cara, não gosta? A gente fala assim: falei pra você. Quem não é assim? A gente é assim com os amigos também, às vezes. A gente dá uns conselhos. Eu sou terrível, irmão. Você viu? A gente dá o conselho, a pessoa não faz, deu errado e fala assim: falei. Peguei um essa semana, um amigo meu, falei assim: lindo, olha as conversinhas pra cima aí. Avisei você que ia dar ruim, que a gente é assim. Agora imagina Jesus na praia, vendo Pedro voltando, sem nada no barco. Jesus sabe,
Jesus podia ter dado para Pedro assim: Pedro! Meu Deus, Pedro! Imagina, lembra que o Pedro fez ele passar vergonha na frente de todo mundo? Jesus podia fazer igual: Pedro! Eu vou falar. Porque Jesus nunca desce o nível para ensinar você. Jesus continua sendo quem Ele é. E por isso que é tão extraordinário andar em Cristo. Porque Jesus não baixa o nível para tocar em você. Jesus consegue acessar o seu coração de maneira profunda. Consegue fazer você apanhar sem sentir dor. Já viu que loucura que é isso? Eu vou te dizer. Você já ouviu uma mensagem que você apanhou do início ao fim assim, ó? Olha. Jesus era mais ou menos assim. Jesus olha para Pedro, ó o nível. Jesus olha para Pedro assim, e Pedro está aqui, não está ligado em quem é não. Jesus olha para Pedro assim: pescaram alguma coisa? Jesus já tinha feito isso. E aí Pedro olha para Jesus e diz: não, nós não pescamos nada. Aí Jesus diz: então, volta e joga a rede para o lado direito. Você já imaginou Pedro aqui, ó? Você já viu aquela palavra déjà vu? Que você diz: esse filme eu já vivi? Já aconteceu uma coisa na sua vida que você parece que você já viveu aquilo que está vivendo de novo? Pois é, Jesus está fazendo Pedro ter sensação de déjà vu. Jesus está dizendo: ô Pedro, volta a pescar para o lado direito. Imagina Pedro aqui dentro da cabecinha dele: ai, isso já aconteceu uma vez. Ele falou igualzinho. E ele falou para jogar para o lado direito. Aí na primeira vez Pedro diz: sobre a tua palavra. Na segunda vez Pedro cala a boca. Pedro lembra, Pedro sabe que sobre a palavra dele dá certo. Pela Bíblia a gente entende que Pedro tem a notícia que é Jesus a partir da vida de João. Mas eu consigo ter a percepção que Pedro já entendeu aqui que era Jesus, porque na primeira vez Pedro tinha um modus operandi claro, desconfiado, mas na segunda vez Pedro não faz isso. Pedro só diz: nada, volta a pescar. Só que Pedro deve ter voltado a pescar assim, ó: gente, tomara que não tenha peixe, tomara que não tenha peixe. Se tiver peixe nós estamos lascados. Se tiver peixe, ai, se tiver peixe eu sei quem é. Pedro jogou a rede para o lado direito. A Bíblia diz que quando ele tem peixe. Aí João olha para Pedro e diz: ô Pedro, é ele. Aí Pedro se envergonha, se lança ao mar e vem puxando a rede até a praia. E o detalhe lindo é que a Bíblia diz que Jesus está esperando na praia com pão, brasa, e já tinha peixe. Sabe o que é isso? Jesus não precisa daquilo que Pedro foi buscar, porque tudo que Pedro precisava já estava com ele. Ei, Jesus não precisa de nada que você pode buscar, porque tudo que você precisa já está nele. Ele é autossuficiente. Não é o que você traz que muda o coração dele, não, é o que ele tem que muda o seu coração. A lógica é diferente. Jesus já tinha pão, brasa e peixe. Agora a coisa mais linda e maravilhosa é porque Pedro, na primeira pesca, não contou os peixes, abandonou. Mas na segunda pesca milagrosa, a Bíblia vai dizer que os números aparecem: 153 grandes peixes. Sabe o que é isso, meu lindo? Eu tenho que imaginar, porque a Bíblia não está dizendo como aconteceu, mas eu imagino que possa ter sido assim, ó. O Jesus olhou uma vez e disse: ô Pedro, quantos peixes? Aí Pedro já sabe que é Jesus. Pedro que: não precisa não. não quero mais esses peixes. Aí Jesus: não, conta. Não, Jesus, eu não quero. Eu não preciso. Conta. Conta, Pedrinho, conta. Mas Jesus é grande, não conta. Conta. Já imaginou Pedro a raiva contando peixe, aqui, ó? 1, 2, 3. Sabe o que é isso? É Pedro tendo memória para nunca mais esquecer. Ó, 3 motivos para nunca mais abandonar a palavra.
4 motivos para crer que a palavra é suficiente. 6 motivos para respeitar o processo até o final. 8 motivos para entender que eu abandono, ele não desiste. Porque Jesus é perseguidor aqui. Jesus está perseguindo até na praia, para lembrar Pedro da palavra do início. A Bíblia diz que Pedro contou 153 grandes peixes, estavam todos numa roda. Jesus deixou que eles se alimentassem primeiro. E aí Jesus olhou para o Pedro. Pedro, tu me amas? Só para você entender, a psicologia, descobri isso há pouco tempo, que para curar uma memória traumática, você precisa criar uma memória superior àquela com mais adrenalina, para que uma substitua a outra. Pedro negou 3. Jesus vai dar a oportunidade de Pedro afirmar 3 vezes aquilo que vai mudar o entendimento dele também. Aí o Pedro está aqui, ó. Te amo, Jesus. Aí Jesus diz, então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Como assim? Não. Pega o que você sabe, aquilo que está dentro de você, que eu construí em você no processo, e transforma no teu propósito. Pedro, tu me amas? Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz, então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus perguntou a 3ª vez. A Bíblia diz que quando Jesus pergunta a 3ª vez, o semblante de Pedro cai, e Jesus olha para Pedro, perguntando a mesma coisa, Pedro respondendo igual, só que agora Pedro diz, Jesus, tu bem sabes que eu te amo. E Jesus reafirma, então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que é a loucura, irmão? Jesus deu uma palavra no começo, fez Pedro viver o processo, e quando Pedro desistiu, Jesus não desistiu. Jesus foi até o Pedro, fez Pedro pescar de novo, para descobrir que não era de peixe que Pedro precisava. Jesus estabeleceu de novo aquilo que estava sobre Pedro, e acabou. Agora, há uma expectativa para virar realidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Se levante, por gentileza. Oh, Jesus. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é isso? Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Pedro tinha uma palavra, tinha um processo, agora Pedro tinha o Espírito Santo dentro dele. Sabe o que é isso? É a tríade que um homem e uma mulher precisam: uma palavra, um processo e o Espírito Santo de Deus dentro dele. Um homem cheio de talento sem o Espírito Santo é um homem vazio. Agora um homem cheio do Espírito Santo é diferente. Uma mulher cheia do Espírito Santo é diferente. Agora lembra, Jesus treinou um homem para ser um pescador de almas. Quem era o homem, irmão? Pedro. Pedro está no manto dentro do templo, irmão. Você já imaginou o fogaréu que estava naquele lugar? E aí a Bíblia vai dizer que quem estava fora do templo estava dizendo, está acontecendo uma loucura aí dentro. Tem gente embriagada. Isso aí é mosto, estão cheio de mosto. Estão embriagados. E aí, irmão, a porta do templo se abre. Precisa-se de um pregador. Precisa-se de um pescador de almas. E lá dentro tinha um homem que recebeu uma palavra, que viveu o processo,
Agora estava cheio do Espírito Santo de Deus. Não, você nunca mais vai poder esquecer disso. Lá dentro tinha um homem que recebeu uma palavra e viveu o processo e estava cheio do Espírito Santo de Deus. Nunca será perfeito se tiver faltando alguma coisa dessas 3 pilastras de alguém que o Senhor usa, seja em qualquer lugar: palavra, processo e o Espírito Santo. Gente que tem palavra e não vive o processo, não sobrevive à honra, não sobrevive a ministério, não sobrevive a nada, não sobrevive ao dinheiro, não sobrevive a ser nada, não sobrevive, porque se não tiver o processo, não consegue estabelecer um caminho. Você já viu gente que parece que Deus levantou e de repente desapareceu? É porque não foi Deus que levantou, Deus só deu a palavra, ele se levantou sozinho. E normalmente quem se levanta sozinho chega na metade da metade, da metade da metade, da metade da metade, da metade da metade que Jesus o levaria. Por isso que tem gente que se vislumbra com pouco, e Deus nunca deu muito, porque o processo não foi completo, e não aconteceu aquilo que Jesus havia liberado sobre ele. Quer ver mais uma coisa? Gente que tem palavra, que viveu o processo, mas não tem o Espírito Santo, é insensível, é desrespeitoso, é mau. E eu vou te dizer o porquê. Porque tem gente que o processo amarga, e o Espírito Santo é o que adoça a nossa vida. O Espírito Santo é que nos faz compreender todos os processos que a gente vive. Quem vive um processo e não tem o Espírito Santo para o fazer compreender, nunca chega a lugar nenhum. José, se José não tem a presença de Deus para entender que o dia que os irmãos dele venderam, estavam preparando um governador, se ele não tivesse a sabedoria para quando uma mulher entrasse no quarto dele, sendo a mulher do general, e ele não saísse vazado, não adianta ter para a palavra, não adianta ter processo se não tiver o Espírito Santo dentro de nós, convencendo a gente aquilo que é errado, aquilo que é justiça, aquilo que é juízo. Tem que ser completo. E eu vou te dizer, meu lindo, a luta do ser humano é para ter isso completo. O resto é Jesus que faz por completo. É Jesus que aperfeiçoa em nós, é Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que o Pedro sai para fora e Pedro prega a palavra. Pedro cita Joel, Pedro cita a palavra, e a Bíblia diz que quando Pedro termina, é o primeiro apelo da história. É Pedro jogando a rede para o lado direito. Se na primeira pesca de Pedro não teve números, na primeira pesca de Pedro com Jesus teve. Dentro do propósito teve. Sabe quantos 1000 almas foram? Imagina, Pedro, eu queria saber aqui, quem de vós quer tomar a decisão de tomar a sua cruz e seguir a Cristo Jesus como o Salvador da sua vida, e reconhecer que o que aconteceu aqui dentro foi o Espírito Santo que Jesus havia prometido, antes de partir, dizendo que nós não estaríamos sós, e que Ele deixaria o Consolador, que estaria conosco todos os dias. Aí Pedro começou a contar, ó Pedro, 1, 2, conta até 3.000. 3, 4, 5, 6, 7. Obrigado, irmão. Já cortei 15. 15, 16, 17, 18. Obrigado. 19. Mais o aleluia lá, eu vou para 30 agora. 30, 52, 80, 320, 540, 2.000, 2.500, sabe o que é, irmão? 3.000 motivos para nunca mais abandonar a palavra, para crer na palavra, para viver o processo e ser cheio do Espírito Santo. Eu quero fazer uma oração por você aqui essa noite, que talvez está faltando alguma coisa dessa tríade. Está faltando a palavra, ou está faltando o processo, ou ainda você não foi cheio do Espírito Santo como gostaria. Aonde você estiver, feche os seus olhos, por favor. Deus, no nome de Jesus, Pai,
No nome de Jesus nós oramos sobre a vida dos teus filhos, Pai, para que o teu processo seja completo. Eu sei que já houve palavras, Senhor, mas que essa palavra seja lembrada esta noite sobre a vida dos teus filhos. Jesus, que os processos sejam respeitados e que o Espírito Santo desça sobre eles, Pai, e aquilo que os teus filhos ainda não viram, que o Senhor já enxergou, se torne a realidade da vida deles, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe qual é a maior loucura? É que a gente tenta avaliar Pedro nos evangelhos e Jesus treinou Pedro baseando em Atos. Jesus já estava vendo Pedro na descida do Espírito Santo, sendo quem ele estava preparando Pedro para ser. E essa é a maior loucura do Senhor. Eu quero dizer, Jesus já está vendo em você aquilo que ele prometeu se cumprindo. Agora, se você não viver o propósito, o processo não vai acontecer. O Senhor vai te perseguir quantas vezes? Quantas vezes você vai ter que ouvir a mesma palavra? Quantas vezes vai ter que alguém dizer a mesma coisa para você? Aleluia. E eu termino fazendo uma pergunta aqui essa noite. Porque foi para isso que Jesus me chamou. Jesus me chamou para pregar pouco e fazer muito apelo. E eu sei que você veio para tomar uma decisão aqui essa noite. Irmão, minha linda, meu lindo, se você está longe de casa hoje, se você foi aquele que abandonou e voltou a pescar, você desistiu, você foi embora da presença, deixa eu te dizer, essa é a noite de você voltar para casa, essa é a noite de você se reconciliar com o Pai, de você tomar a melhor decisão da sua vida e voltar para a presença dEle. Abandonar a rede de volta, abandonar barco de volta para ser exatamente aquilo que Ele preparou para você. Primeira pergunta, para que fique claro, é para você voltar para casa. Mas veja, eu não estou pedindo para você voltar para a igreja agora, estou dizendo para você voltar para o pai da casa. Volta para o pai primeiro, deixa que ele faz o resto. Porque às vezes tem gente que se obriga, não, calma. Processos precisam ser respeitados. Eu não sei de qual igreja você é, da onde você veio aqui essa noite, mas eu quero dizer, voltar para Jesus, que isso vai transformar você e vai te levar para casa. Segunda pergunta, para que você possa responder. Você que nunca tomou a decisão de aceitar a Jesus, e que essa noite quebrou barreiras vindo dentro de uma igreja evangélica. E veja, eu estou dizendo para você, se você quiser tomar a decisão hoje de se entregar a Jesus por completo, de reconhecer Ele como o Salvador da sua vida, há uma porta aberta para você. Há uma possibilidade extraordinária, foi o Senhor que preparou essa noite. Meu lindo, quando você viu o primeiro vídeo, Jesus já estava vendo esse culto acontecendo na sua vida. Foi só uma isca. Ei, eu sou só uma isca. É Ele que faz tudo. Ele é o dono da obra. Ele é o nome sobre todo nome. É Ele. Aleluia. 2 perguntas, uma resposta. Eu sei que você está ansioso, mas vamos fazer organizado, que a gente quer orar por você. Aonde tiver alguém que quer voltar para Jesus hoje, ou tomar a decisão de se entregar a Cristo como Salvador da sua vida, eu vou contar até 3, você levanta a sua mão e nós vamos orar por você. Amém? E aí vai acabar o culto e você sai correndo, porque senão vai dar confusão. Eu sei que você está ansioso, mas só para não esquecer, quando você sair lá fora, vai estar o nosso material. Muita gente perguntou na internet, acho que foram 3, e a gente trouxe o material. As nossas camisetas que emagrecem, estou brincando. Essa é a masculina, tem a feminina, e também o nosso livro, que também estará lá fora. Bom, era só isso que eu esqueci de falar no começo, que eu fiquei empolgado. Mas olha, eu sei que você quer tomar a decisão, e eu quero que você tome a decisão. Isso é o mais importante, essa é a prioridade. Aonde tiver alguém que quer voltar para casa hoje, para Cristo hoje, ou tomar a melhor decisão da sua vida, eu vou contar até 3, você levanta a sua mão e nós oramos por você. 1, 2,
3. Levante sua mão bem alto, aonde tiver você. Isso. Isso, levante a mão bem alto, meu lindo. Aonde tiver alguém tomando essa decisão, levanta a mãozinha bem alto. Isso. E aonde tiver uma mão levantada, eu quero que tenha alguém abraçando, pelo amor de Jesus. Abraça quem está perto de você e nós vamos orar. Tadeu, faz essa oração. Pastor, por gentileza. Deus, no nome de Jesus, Pai, nós clamamos sobre essas vidas que estão neste lugar, Jesus, que hoje estão tomando a melhor decisão das suas vidas, Pai. As coisas velhas passam e tudo se faz novo esta noite, Jesus. Oh, aleluia, Pai. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu quero chamar a equipe para vir aqui. Diga para o Senhor: recebe a minha vida agora. Eu entendi o processo que o Senhor está fazendo e trabalhando na minha vida. Deus, muda a minha história. Deus, toca na minha vida agora. Com seus olhos fechados. Sopra teu vento aqui. Toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Aleluia! Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Espírito Santo, Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. ouve, Senhor. Jesus, Eu quero que você diga isso com toda a força. essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. O nome que está acima de todo nome. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela
Somente você. Mais uma vez, mais uma vez. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Mais uma vez. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Aleluia. Espírito Santo, o Senhor está ouvindo cada palavra. Cada um está dizendo: Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Deus toca em cada um, ministra sobre cada vida agora, Pai.